Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 16. Os judeus pedem sinais. Ó Senhor Jesus, mas nós buscamos o Espírito, nós pedimos para o Senhor trazer orientação para nós. Se a gente exercitar o Espírito, Ele vai poder nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação, a gente poder compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 16, versículo 18. Senhor Jesus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 1, a parte B. Senhor Jesus. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 20. Senhor Jesus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, parte A. Senhor Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Senhor Jesus. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, considerar tudo como perda por causa de Cristo e da igreja. Ó Senhor Jesus, o evangelho que pregamos não deve basear-se em sabedoria humana, mas sim na experiência da cruz. Para isso, tudo o que precisamos é conhecer a Cristo e este crucificado. Necessitamos trilhar o caminho da cruz. Foi esse caminho que Paulo percorreu, abrindo mão de tudo que adquirira no judaísmo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ó Senhor Jesus. Quando o Cristo crucificado apareceu a Paulo, tudo mudou em sua vida. Aquilo que ele tanto valorizava tornou-se refúgio, ou seja, as tradições de seus pais, o que ele aprendera aos pés de Gamaliel e a justiça decorrente das obras da lei. Ele descobriu que o homem, na verdade, nada pode fazer para se justificar, pois ninguém será justificado por obras da lei, mas sim pela justiça que é decorrente da fé em Cristo Jesus. Diante dessa visão,
Paulo descartou tudo aquilo que considerava de grande valor e considerou tudo como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ó Senhor Jesus, todos os que creram no Evangelho e ganharam a visão de Cristo e da igreja também abriram mão de muitas coisas. Isso significa que essa visão possui muito valor, por isso jamais devemos abrir mão dela. Ó Senhor Jesus, o Pai deseja revelar seu Filho em nós e Cristo deseja revelar-nos a igreja, a qual é uma só em todo o universo e se expressa como uma única igreja em cada cidade. Por causa dessa verdade, nós também largamos tudo e passamos a buscar a Cristo no viver da igreja. Pessoalmente, foi essa a minha experiência. Apesar de haver oportunidade de elevar o grau de estudo após a graduação superior, abri mão disso, a fim de cuidar das igrejas. Ainda que eu tivesse inúmeras atribuições na obra do Senhor e também na profissão, servir a Deus tornou-se minha alegria, porque havia recebido a visão de Cristo e da igreja. Por fim, o Senhor chamou-me insistentemente para o servir em tempo integral, e devido a essa visão, rendi-me a Ele. Mesmo com uma família para sustentar, renunciei à boa remuneração que a profissão me proporcionava, a fim de viver somente para Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus, amado leitor, a minha oração é que quando o Senhor o chamar, você atenda a sua voz e não se apegue às coisas da terra. Deus é fiel, posso testemunhar isso. Ele irá sustentá-lo. Aleluia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso a importância da gente exercitar o Espírito, a gente aprender a ouvir a voz do Senhor, para a gente poder distinguir, né, que é o Senhor que está fazendo um chamamento. É o Senhor que está nos incumbindo de algo. E quando Ele faz isso, a gente obedece, Ele nos sustenta, né, nos leva adiante, né, Ele nos ajuda, né, nesse empreendimento. Né? Ó Senhor Jesus. Né, e para isso toda a família tem que ser uma com a situação. Né? Ele já, né, o irmão já deu esse testemunho, né, quando ele abriu mão de tudo, né, a família dele estava clara, né, a esposa dele foi uma com ele, né, os filhos todos ali compreenderam, né, Senhor Jesus. Embora ele pudesse ali, olha, eu podia ali avançar no meu trabalho ali, ganhar mais dinheiro, dar para vocês uma vida mais confortável, isso e aquilo. Mas ele viu, olha, agora eu não sei como é que vai ser, mas a gente precisa realmente aprender agora a ter um viver mais restrito, porque a gente não sabe como é que vai ser. E aí toda a família se juntou, né, Senhor Jesus. Né, é importante, né, nessas horas a gente ter apoio, né, da esposa, né, de todos ali, né, como eu já falei, né, quando eu fui aqui fazer o canal, aqui, né, em várias coisas na minha vida, né, que eu já empreendi, minha esposa sempre foi uma comigo. Né, sem o apoio dela, né, nada disso aconteceria, né, Senhor Jesus. A gente tem que também orar ao Senhor, como a gente já viu em semanas anteriores, né, a nossa profissão e também o casamento é algo que a gente precisa, né, levar muito em consideração diante do Senhor, porque pode definir toda a nossa vida, né, Senhor Jesus. Né, eu conheço, né, casais, né, que, né, às vezes o irmão ali, né, poxa, tinha tanto encargo ali, ele queria tanto avançar, e poxa, o irmão estava tão feliz em fazer as coisas de Deus, mas a esposa não era uma, falou, não, você não vai fazer isso aí, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E ele teve que parar, porque a esposa não era uma com a situação, estava ficando uma situação dentro de casa ali que já não dava para sustentar, né, Senhor Jesus. Né, e hoje a gente vê, né, que às vezes esses casais têm dificuldade, né, de tocar na palavra, de avançar na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, mas a gente vê que tudo, né, é pelo Senhor, mas tudo também serve de aprendizado, né? Serviu de aprendizado para ele, serve para nós também, Senhor Jesus. Né, e Paulo percebeu, né, ele já tinha ali, né, um viver que ninguém reprovava, ele falou, ele era irrepreensível segundo a lei. Né? Alguém olhava para Paulo, ele, olha, diante daquele da sua idade se avantajava muito, diante da religião judaica ali, um conceito de servir a Deus, tudo certo. Ó Senhor Jesus, até que um dia ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E aí? Né, Senhor Jesus, é isso que a gente precisa realmente valorizar na questão do exercício do Espírito. Todos os dias, né, exercitando o Espírito, eu posso ter um encontro real com o Senhor. E o Senhor corrigir minha rota. Né, se eu estava ali, né, servindo a Deus de coração, buscando o Senhor, mas de repente durante o tempo houve alguma coisa ali em que essa comunhão, né, essa visão, esse encargo se esfriou e tomou, outras coisas tomaram conta disso. Se eu tiver um encontro real com Deus no meu dia a dia, Ele vai poder me mostrar isso e corrigir a minha rota. Por isso a gente precisa valorizar o Espírito.
né? Às vezes a gente, poxa, ali não, pô, já sou cristão há tantos anos já sirvo o Senhor, mas será que eu ainda estou na mesma dependência do Senhor ainda? Será que eu ainda estou avançando na vontade dEle? Ó Senhor Jesus, né? Não são os conceitos que vamos levar adiante. Paulo percebeu isso. Não é por obras da lei. Pela lei ninguém vai ser justificado. A lei veio para mostrar o pecado, né? Senhor Jesus, né? Não é aquilo que eu consigo cumprir assim, mas é o quanto eu estou obedecendo o Senhor, é o quanto eu estou indo diante dEle. Ó Senhor Jesus, quando o irmão tocou aqui, né? Poxa, ele já tinha um bom salário, estava ali, né? Já tinha feito faculdade, já estava dando aula na faculdade, fazia isso e aquilo. E hoje a gente pode, de repente, ter irmãos nessa mesma condição, que, olha, tem um bom salário, tem uma empresa, estão dando aula na faculdade, e Deus não chamou eles para sair dali. Deus chamou eles para pregar o evangelho ali onde eles estão, né? Para contribuir financeiramente com o seu emprego. Então, é a vontade de Deus para cada um. Agora, podem existir alguns que vão chegar para esse irmão e vão começar a perturbar ele. Irmão, você não pode trabalhar tanto assim, irmão. Você tem que sair disso aí. Você tem que se consagrar a Deus. Para com essa coisa aí, você está em pecado. Né? Ó Senhor Jesus, né? E às vezes as pessoas têm esse conceito. Né? Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você tem que largar tudo. Não, esse foi o chamamento de repente de Deus para você, para aquela pessoa não. Então cada um de nós precisa ver diante do Senhor, né? Qual o seu chamamento. Ó Senhor Jesus, eu já fui chamado para trabalhar numa empresa, trabalhar com supervisão, para ganhar um salário excelente, mas eu fui diante do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Né? E o Senhor ele deixou aberto para mim. Olha, você pode escolher trabalhar nessa empresa ou você pode escolher viver de comportagem. Né? Senhor Jesus, né? E eu fui sincero diante do Senhor. Senhor, qual vai trazer para mim mais benefício espiritual? Qual vai me levar a cumprir mais a tua vontade? Né? E aí o Senhor mostrou, olha, isso é na comportagem. Senhor Jesus, aí eu abri mão de tudo e fui se comportou, né, Senhor Jesus. Né, mas aí depois com o tempo, né, as coisas vão mudando, né, vão acontecendo situações e a gente não pode ficar às vezes, né, persistindo na mesma coisa, né, e aí eu tive que aprender a adaptar, né, Senhor Jesus, fazer hoje uma comportagem de uma outra maneira, né, Senhor Jesus. Né, e aí o Senhor ele vai sempre dando encargos. Se você está sempre indo diante de Deus, buscando no Senhor uma maneira de cooperar com Ele sempre vai te dar. Né? A gente não pode ficar numa velha maneira. Né? Então hoje eu aprendi assim, né, a ser mais dinâmico diante de Deus. Senhor, qual a maneira que o Senhor quer hoje? Né? O que o Senhor quer que eu avance hoje? Qual a maneira que o Senhor quer que eu pregue o Evangelho, que eu alcance aquela pessoa? E aí o Senhor vai dando as maneiras dele. Talvez alguns olhem para o meu viver hoje, para a minha maneira hoje e falem assim, não, você não é comportor. Né? Senhor Jesus, ó, você não está fazendo a vontade de Deus. Mas isso aí só quem pode julgar o Senhor, né? É eu e o Senhor. Né? A maneira que Ele tem me dado, né, de levar a palavra dEle adiante, né, de levar os livros, né, de levar a vontade dEle, eu tenho procurado ser fiel. Né? Senhor Jesus, o Senhor tem me abençoado imensamente. Mas talvez nos conceitos de alguns, né, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Né? Mas é como ele tocou aqui, né? A questão é o que você está disposto a abrir mão para fazer a vontade de Deus. Né? Abrir mão de conceitos, abrir mão de outras coisas, de repente de ser elogiado, talvez, né, Deus vai te dar algo e você vai ser muito criticado. Ó Senhor Jesus, mas você está disposto a considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo? Ó Senhor Jesus. Então às vezes a gente tem que estar disposto, né? Poxa Senhor, eu sei que eu vou sofrer pressões aqui, vou ser muito criticado, todos vão me condenar, mas o Senhor está me mostrando isso aqui, eu quero cooperar com o Senhor. Esse é o ponto principal. Ó Senhor Jesus, aí as situações vão vir, mas se você está em paz com o Senhor, né, Senhor Jesus, né, e você levar os irmãos a tocarem no Espírito, né, eles vão perceber que, né, Deus ele tem a sua multiforme sabedoria. Né, o importante é que em tudo isso a gente avance, né, conhecendo o Senhor. Como ele fala aqui, né, sim, deveras considero tudo como perda, mas é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Ó Senhor Jesus, né? Enquanto uns estão em seus conceitos, né? O Senhor, hoje, graças ao Senhor, tem me dado um caminho, eu tenho ganho cada dia mais a Cristo. Né? E encorajo cada um, né? Senhor Jesus, vai sempre diante do Senhor e procure sempre o máximo, você ganhar mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, é o Senhor, né, que vai nos mostrar a maneira de avançar. Né? Por isso que a gente não pode se basear em conceitos, em sabedoria humana, mas sim na experiência da cruz. A gente toma a cruz e o Senhor traz para nós algo maravilhoso. Né? A gente vai conhecendo mais de Cristo
mas é esse crucificado. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa trilhar esse caminho, né? Percorrer abrindo mão de tudo, né? Abrindo, né, mão de tudo aquilo que você tem aquilo que às vezes a gente tem como conceito, né? Mas hoje Deus tem nos mostrado outra coisa. Deus nos mostrou algo no passado que nos levou a avançar. Mas e hoje? Né? Senhor Jesus, eu quero continuar tocando no Senhor hoje. A gente viu no dia de ontem, né? E hoje está falando para nós também. A gente precisa continuar conhecendo mais a Cristo, né? No viver da igreja. Ó Senhor Jesus, vamos continuar buscando o Senhor, né? Buscando mais visão, buscando mais aperfeiçoamento, né? Para levar outros a tocar mais no Senhor também. Né? Quando o Cristo crucificado apareceu para Paulo, tudo mudou na vida dele. Senhor Jesus, é isso que precisa, né? E aquilo que ele tanto valorizava antes, ele percebeu, não, isso é como perda. A tradição de seus pais, aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, as coisas que ele cumpria tudo certinho na lei. Ó Senhor Jesus, né? Algo que ele ia cumprir, ele falou assim, poxa, eu estou perfeito diante de Deus. Mas ele olhou e falou assim, não, isso aí não podia me justificar. Ó Senhor Jesus, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, né, mas sim pela justiça decorrente da fé em Cristo Jesus. Né, aquilo que a gente está cumprindo de acordo com a ordem do Senhor. Né, isso aí a gente precisa ter paz, né, diante dele. Quando você tem paz diante do Senhor, né, diante daquilo que ele te entregou, né, as outras coisas não vão nos abalar. A gente vai conseguir realmente avançar cumprindo a vontade dele. Ó Senhor Jesus, diante dessa visão que ele declarou, né, que tudo aquilo que ele antes considerava de grande valor, ele considerou como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Né, conhecer Deus com intimidade, com experiência. Não é doutrina, não é conceito, mas é você ter uma experiência com o Senhor, você ver princípios, né, que levam o caminho ao Senhor. Os conceitos às vezes não levam a condenar as pessoas, mas quando você conhece a pessoa de Cristo, né, você vai vendo maneiras ali, né, de você conseguir passando pelas dificuldades para alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus, precisa ser aqueles que colocam nossas raízes, aprofundam nossas raízes no Senhor. E aí a gente vai ser um ramo frutífero, né, como José, e consegue passar por cima dos muros. Às vezes as pessoas têm certas barreiras, certas dificuldades diante do Senhor. E quando você começa a tocar em princípios espirituais, a depender do Senhor, o Senhor vai te dando fruto, né, vai te dando crescimento, e você consegue transpor essas barreiras e alcançar as pessoas ali na condição onde elas estão. É isso que a gente precisa aprender diante do Senhor. A gente ser mais maleável, né? A gente ser mais diligente nas coisas, ser mais perseverante, ser mais resiliente, suportar as situações para gerar Cristo uns nos outros. Ó Senhor Jesus, né? Todos que creram no Evangelho e ganharam a visão de Cristo e da igreja também abriram mão de muita coisa, porque percebeu o valor dessa visão. Né? Então por isso jamais devemos abrir mão dessa visão de Cristo e a igreja. Às vezes a gente fica nos nossos conceitos e essa visão de Cristo e a igreja ela vai se diminuindo, vai perdendo um pouco ali, né, o brilho. Mas se a gente realmente busca o Senhor, a gente vai percebendo, poxa, a gente está no melhor lugar. E Deus nos deu a melhor visão, nos deu o melhor empreendimento, o melhor de tudo. Então o que eu preciso fazer não é procurar mudar a visão, mas alargar mais a minha visão. Passar a ver, a rever, né, a ver novamente o valor que isso tem. Senhor Jesus, aquilo que Cristo nos mostrou não perdeu valor. Muito pelo contrário, com a experiência que Ele tem dado para nós, a palavra, a vivência, isso tem dado para nós mais valor ainda, mas às vezes a gente está focado em outras coisas. Por isso a gente precisa se purificar diante dEle. Ó Senhor Jesus, né, o Pai deseja revelar seu Filho em nós, né, e o Filho deseja nos revelar a igreja. E Ele quer mostrar para nós que a igreja é uma só em todo o universo. E ela se expressa como uma única igreja em cada cidade. Em cada cidade Deus tem os seus. E Ele quer nos encarregar, né, de cuidar espiritualmente. Não ficar baseado na nossa visão, né, nossa visão terrena, nossa visão pequena. Mas realmente ver, né, que a gente precisa levar esse evangelho para todos. Ó Senhor Jesus, independente de se os irmãos estão congregando conosco ou não, se tem as mesmas doutrinas ou não, mas que a gente possa levar Cristo e esse crucificado. Né? Isso é de grande benefício para todo mundo, né, Senhor Jesus. E aí os irmãos, aonde eles estão, eles vão expressar Cristo ali. Ó Senhor Jesus, por causa dessa verdade tem que largar todos os nossos conceitos e passar a buscar Cristo, né, no viver da igreja, no nosso viver, buscar Cristo no viver dos irmãos, né, levar os irmãos a viverem Cristo, né, em cada situação.
né, em cada oportunidade. Ó Senhor Jesus, e como ele tocou aqui, né, servir a Deus, né, precisa se tornar a nossa alegria. Servir a Deus precisa se tornar a nossa vida. Ó Senhor Jesus, e aí realmente, irmãos, tudo que a gente fizer, tudo que a gente tocar, tudo vai mudar. Ó Senhor Jesus, né, então quando a gente toca nessa alegria, né, e quando a gente recebe essa visão de Cristo e a igreja, tudo muda. Nossa maneira de lidar com as pessoas, né, de lidar com a nossa profissão, né, com o nosso relacionamento, tudo isso muda. E é essa mudança que Deus quer trazer para nós. Que a gente possa realmente ter um viver que aplica essa multiforme sabedoria de Deus. Que a gente possa perceber, né, que quando a gente abre o nosso coração totalmente para o Senhor, quando a gente ama aquilo que Deus ama, quando a gente se alegra naquilo que Deus se alegra, a vontade dele é feita, irmãos, de uma maneira maravilhosa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? E quando a gente toca nessa visão, o Senhor vai nos sustentando, a gente vai renunciando aos nossos conceitos, às nossas situações, né? E o Senhor vai nos proporcionando um viver, né, que é somente para Cristo e a igreja. Né? Independente de você trabalhar para o Senhor em tempo integral ou não, servir em tempo integral, de você ter um trabalho secular ou não, a questão é onde está seu coração. Se o seu coração tem uma visão de Deus, né, tudo aquilo que Deus colocar na sua mão vai prosperar, e tudo isso vai ser em prol do reino. É isso que está mostrando para nós, Ele quer nos abençoar nisso, né? E como o irmão tocou aqui no final, a nossa oração, né? Que quando o Senhor nos chamar, a gente possa atender a voz do Senhor, não se apegar às coisas da terra, né? Tá livre diante dele, percebendo que Deus é fiel, né? Que a gente pode testemunhar isso e que Deus pode nos sustentar com todas as coisas, sejam coisas espirituais, sejam coisas materiais, né? Tudo aquilo que for para o avanço do Evangelho Ele vai nos conceder, né? Com alegria. Ó Senhor Jesus, em tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer sempre com um coração alegre, um coração leve, né? Crendo, né, que aquilo ali é a direção do Senhor para nós, né? E o resultado é Cristo estar ali sendo expresso em nós, e a gente conseguindo levar essa expressão de Cristo também para os irmãos, né? E como ele tocou, né, uma esfera, né, onde você percebe que em todo momento você precisa estar ali diante do Senhor, levando o Senhor para toda a igreja, para todos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor, independente dele congregar com você ou não, né? A gente precisa realmente despertar esse Cristo em todos, né? O Senhor, Ele é tudo em nós, né? Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.